Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre Suratul Fajr, a surata da aurora, quando o sol nasce. Então, Allah começa nessa sura, como em outras suras que falamos anteriormente, como Suratul Duha, como Suratul Shams. Allah começa jurando por alguma criatura, algo que ele criou, ou o tempo. Allah jura por alguma coisa, e esta coisa é Al-Fajr, a sura, a aurora, né? Quando o sol nasce. Então, o Al-Fajr, Allah está jurando pela aurora, o Al-Fajr. Então, esse momento do Al-Fajr, há sábios que dizem que é quando o sol nasce, né? Que é coisa de momento, é o momento mesmo, e há sábios que dizem que é a oração do Fajr. Então, pode-se levar em consideração as duas. E Al-Fajr também é um horário extremamente importante para a adoração. Esse momento de adoração deixa você mais perto de Allah. E o grande temente a Allah, o verdadeiro crente, ele adora Allah enquanto as outras pessoas estão dormindo. Essa é uma grande característica do verdadeiro crente. O Al-Fajr. Depois, وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Allah em seguida jura pelas 10 noites. E pelas 10 noites. Então, quais são essas 10 noites? Que 10 noites são? São 10 noites são quaisquer 10 noites do ano? Não. Há sábios que dizem que estas 10 noites são as 10 noites finais do Ramadã. E há outros sábios, e essa explicação mais cabível para a surata, são os 10 dias de Dhul-Hijjah. Então a gente vai explicar um pouco agora sobre Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah, esse mês, esses 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah são dias de extrema importância ao muçulmano, e muitas vezes nós não se atentamos a esses dias. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: não há dias que as boas ações que Allah mais gosta que façamos do que nestes 10 dias, que estavam falando a respeito de Dhul-Hijjah. Falaram, e nem o jihad, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então perguntaram depois dessa afirmação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nem o jihad fi sabilillah, nem o esforço pela causa de Allah. Então o profeta Muhammad disse, nem o esforço pela causa de Allah, a não ser o homem que saiu de sua casa, saiu do seu conforto, do lugar que estava, com a sua saúde e sua riqueza, e voltou sem nada. Então, apenas esta pessoa que consegue superar o benefício de Dhul-Hijjah, esses 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah. E este hadith está no Sahih al-Bukhari. Então, também na Suratul Hajj, a surah da peregrinação, número 22, versículo 27 e 28. Allah diz no seu livro sagrado: e anuncie às pessoas a peregrinação, e eles virão a pé ou montados em um camelo magro, e virão de todos os lugares, virão de lugares longes. Só explicando um pouquinho, por que camelo magro? Porque de tão longa que era a viagem, o camelo ia ficando fraco, ia ficando muito magro. Por isso que nesse versículo está como um camelo magro, por causa da longa viagem, que as pessoas vinham de lugares distantes para a peregrinação. E no versículo seguinte diz: para presenciar benefícios a eles mesmos e lembrar do nome de Allah nos dias conhecidos. Que dias conhecidos são esses?
são os 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah. Há outro hadith narrado por Jabir bin Abdullah, radiyallahu anhu, onde ele diz, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, os melhores dias do mundo são os 10 dias, são os 10 dias. Então, esses 10 dias, quais são esses 10 dias? São os dias de Dhul-Hijjah. Hadith lembrado no livro de Al-Bazzar, Abu Wala, e validado pelo Sheikh Al-Albani. E as boas ações nos 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah são melhores que os 10 últimos dias do Ramadã. Aí vocês vão perguntar, né? Mas o Ramadã não tem a noite do decreto que chamam, na noite do decreto, Laylatul Qadr, que é melhor do que 1000 meses, Khayrun min alf shahr? Sim, se formos considerar noites, no Ramadã temos a melhor noite. Se formos considerar os 10 dias juntos, Dhul-Hijjah tem os melhores dias. Então no Ramadã nós temos os 10 últimos dias. Dentro dos 10 últimos dias nós temos a melhor noite que existe. E em Dhul-Hijjah temos os melhores dias. Então nestes 10 dias é de extrema importância que aumentemos as boas ações, desde adoração, doação, glorificação de Allah, ler o Alcorão e o jejum. Menos o 10º dia de Dhul-Hijjah, que cai no Eid al-Adha, que é o dia do sacrifício, e que não se pode jejuar nesse dia. É haram jejuar no dia de Eid al-Adha, não se jejua. Nestes 10 dias também devemos aumentar o takbirat, engrandecer a Allah, falar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Então levantem a voz ao falarem estas palavras nas mesquitas, no trabalho, em casa. Então esses 10 dias, uma das melhores coisas a se fazer é falar Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. E Ibn Umar, que é um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Abu Huraira, iam para o comércio neste período de Dhul-Hijjah, dos 10 dias, iam para o comércio e não saíam dali até que falassem Allahu Akbar em voz alta, todo Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Então, eles falavam em voz alta e não saíam dali até que as pessoas ouvissem e começavam a falar com eles. Quanto às mulheres, elas não precisam ficar falando alto, né, em público, em voz alta, como os homens, podem falar em casa sem levantar a voz. E também um detalhe em Dhul-Hijjah, a pessoa que quiser sacrificar um animal, quando começar o período de Dhul-Hijjah, então a pessoa não deve tirar nada do seu cabelo, nem unha, nem pele. Como o hadith narrado por Salama radiyallahu anha, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu alguém que quer sacrificar um animal no 10º dia de Dhul-Hijjah em tirar algo do seu cabelo, unha ou pele, até que sacrifique. Não necessariamente do Dhul-Hijjah, também no 11º dia, 12º, mas se a pessoa quer sacrificar algum animal em Dhul-Hijjah, então quando entrar o mês de Dhul-Hijjah, não se corta nem o cabelo, nem as unhas, nem parte da pele, até que a pessoa sacrifique o animal. Isso para quem vai sacrificar. A família por quem
o homem vai sacrificar, por exemplo, o homem que tem filhos e tem esposa, não se aplica a eles, eles não são obrigados a ficar sem cortar o cabelo e as unhas durante esse período. Só a pessoa que é encarregada de sacrificar o animal, a pessoa que vai sacrificar por ela e por a sua família. E estes dias de Dhul-Hijjah são tão importantes porque nestes dias são agrupadas todas as adorações. São agrupadas todas as adorações. A oração, a doação, o jejum e o Hajj. Você não tem em outros meses todas essas adorações reunidas em um só mês. E o mais importante dentre estes 10 dias é Yawm Arafah, que é o 9º dia de Dhul-Hijjah. É o dia que as pessoas que foram fazer a peregrinação foram para a montanha de Arafah e estão fazendo súplica. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos informou sobre este dia em um hadith narrado por Aisha radiyallahu anha, que diz, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não há um dia em que Allah mais tira ou afasta as pessoas do inferno do que o dia de Arafah. Então Allah se aproximou dos anjos e vangloriou este dia com os anjos, mostrou: olha o dia de Arafah que eu criei. Então os anjos disseram: o que estas pessoas querem? No sentido, o que elas querem mais do que a Arafah? Mostrando que a misericórdia de Allah, as chances que Allah dá para o ser humano. E há um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele diz: o melhor dua é o dua do dia de Arafah, e o melhor que eu falei e os profetas antes de mim também falaram, que é o que? O dua: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mais uma vez: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Não há divindade a não ser Allah, o único. Ele não tem parceiros. Ele tem todas as coisas sob domínio dele. E para ele todo o nosso louvor. E ele tem o poder sobre tudo. Esse é o dua, a súplica. E há um hadith sobre esta súplica narrada por Abu Huraira radiyallahu anhu, que disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem falar em um dia 100 vezes esse dua que eu farei agora, terá a recompensa de ter libertado 10 escravos, e será escrito para ele 100 boas ações, e é apagado 100 más ações, e ele estará protegido do Satanás, do Shaitan, até que anoiteça, e nenhuma pessoa terá feito mais boas ações do que a pessoa que falou 100 vezes este dua, exceto as pessoas que fizeram mais ações do que isto. Falaram as 100 vezes da ilaha illallah wahdahu la sharika lah e fizeram mais coisas ainda. E esse hadith está no Sahih al-Muslim e Bukhari. Nesse dia de Arafah, o Islã foi completado e aperfeiçoado, pois nesse dia foi revelado o versículo 3 da Surah Al-Ma'idah: hoje eu entreguei vossa religião para vocês e completei minha graça para convosco e defini o Islã como religião para vocês. Esse versículo foi revelado quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava fazendo seu discurso de despedida no dia de Arafah. Estava fazendo o sermão de despedida. Passaremos, inshallah, um link para quem quiser ver todo o sermão. Há outro hadith a respeito do jejum no dia de Arafah, narrado por Abu Qatada radiyallahu anhu. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: jejuoe o dia de Arafah, que apaga os pecados do ano que passou e do ano que virá. Está no Sahih al-Muslim.
Agora, fazendo uma ligação entre o primeiro versículo e o segundo versículo, o juramento que Allah faz pelo Fajr tem o sentido também de ser o Fajr do 10º dia de Dhul Hijjah, que foi um dia importantíssimo, que foi o dia o dia do sacrifício, comemoramos o dia do sacrifício, e foi o dia que Ibrahim a.s. foi sacrificar o seu filho Ismail. Foi uma grande prova para Ibrahim e também o seu filho Ismail a.s. Quando ele foi sacrificar o próprio filho, desceu um cordeiro para Ibrahim a.s. e desta forma ele sacrificou o cordeiro. Este dia também foi o dia que Allah falou com Moisés a.s. Então é um grande dia, o 9º dia de Arafah. Depois, o Shaf'i wal-Watr, pelo par e pelo ímpar. Então este versículo é geral ou específico? Há sábios que dizem que está ligado aos versículos anteriores, que o par seria o 10º dia, que é o dia do sacrifício, e o ímpar seria o dia de Arafah. E outros sábios dizem que são todos os pares e os ímpares. Todas as pessoas que têm par, as pessoas que estão sozinhas ou que não nascem, todas as criaturas, né? Pares e ímpares. Ou também dizem par, todos os seres humanos e criaturas, porque somos pares, cada um tem o seu par, e Allah é único, então Allah seria o ímpar. E tem vários sábios falaram muitas coisas sobre pelo par e pelo ímpar. Então essas explicações todas são aceitas. Wallahu a'lam, nós levaremos o primeiro sentido, que é o sentido o Shaf'i wal-Watr, que é o par e o ímpar, levaremos como o dia de Arafah, o dia par, o dia do sacrifício, que cai no 10º dia de Dhul Hijjah, e o ímpar como o dia de Arafah, pelo contexto da Sura. E isso, Wallahu a'lam, mas pelo contexto da Sura levaremos esse sentido. Depois, wal-layli idha yasr, e pela noite quando se passa ou quando se vai. Então, começa pelo nascer do sol, o dia começa pelo pôr do sol e acaba no nascer do sol. Não é o contrário, o nascer do sol e o pôr do sol. Não, o dia, como conhecido no Islã, começa pelo pôr do sol. Tanto é que vejam, sempre quando você vai ver alguém falando dia tal, fala Laylat 27, ou Laylat 25. Quer dizer o que? O dia. Nem sempre a noite quer dizer a noite no sentido literal. Muitas vezes vem como o dia. Que o dia islâmico e o dia árabe usa também, começa pela noite, pelo pôr do sol. E perto da noite se ir, e como falamos antes, o al-layli idha yasr, quando a noite se passa, quando ela se vai. Então no final da noite, falamos da importância do final da noite nas outras suratas, mas vamos reforçar a importância dela também aqui. Então é muito importante, o final da noite é o mais importante da noite. O momento do final da noite, bem no finalzinho da noite, é o momento mais importante. Por quê? Porque Allah desce para o céu da terra, como narrado pelo companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o companheiro chamado Abu Huraira radiyallahu anhu. Ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Nosso Senhor Todo-Poderoso desce toda a noite para o céu da terra no último terço da noite. Então ele fala, Allah pergunta: quem está rezando, lembrando o meu nome, para que eu responda para ele? Quem está me pedindo algo para que eu dê
a Ele? E quem está me pedindo perdão para que eu possa perdoá-lo? Mostrando a importância do final da noite. A gente pode dividir em 3 partes a noite, né? E o último terço da noite é o mais importante. Então, nem que se você for acordar um pouquinho antes do Fajr, pouquinho antes de rezar o Fajr, por 5 minutos e rezar 2 rak'ahs, 2 genuflexões e pedir para Allah fazer dua, você estará na frente de milhões de pessoas. Então é muito importante esse tempo para o muçulmano, para o verdadeiro crente, é extremamente importante. Então quem puder fazer isso, quem puder tornar hábito isso, mashallah, que Allah ajude a tornar isso um hábito entre todos nós. Então, a noite, o mais importante da noite é o final da noite, e o mais importante do dia é o começo do dia, no Fajr, no nascer do sol. Depois, no próximo versículo, هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. E há de fato no juramento provas suficientes para que o homem possa entender, para que os homens entendam, para que eles reflitam, para que eles pensem. Hal, que está nesse versículo como uma pergunta, mas na verdade o sentido dele é uma afirmação, no sentido de qad. Então, está em forma de pergunta, mas o sentido é uma afirmação. E há de fato neste juramento provas suficientes para os homens que entendem, que pensam. Que provas são essas? As provas são... Então, só analisando os versículos anteriores, Allah primeiro começa jurando pelas coisas, depois ele mostra a grandeza do seu juramento. Ele não chega, como a gente viu nas outras suratas, que Allah jura pelas coisas e depois mostra a importância do que ele queria mostrar. Como وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Quando Allah subhanahu wa ta'ala defende o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falando que não o deixou. Allah jura pela plenitude do sol, وَالضُّحَى. E como em outras suras também, que Allah jura pelas coisas e depois dos juramentos vem o que Allah queria mostrar para nós. Nesta sura, Allah começa jurando e depois ele fala sobre esses juramentos, que ele vai mostrar para nós a história, as histórias que ele quer mostrar para a gente. Então essa sura é um pouco diferente, Allah não mostra já direto para a gente. Então Allah fala desses juramentos e depois fala que nestes juramentos há provas suficientes para que os homens entendam e para que os homens pensem. Então aqui, depois deste versículo, Allah vai começar com a história de 3 grandes povos: o povo de Ad, o povo de Thamud, que já falamos em outra surata, e o povo de Faraó. Então, começando pelo povo de Ad, no 6º versículo, Allah fala: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Você viu como o teu Senhor fez com o povo de Ad? Você, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que quando desceu essa revelação para ele, e para toda a humanidade, para todas as pessoas que leem o Corão, mostrando, Allah quer mostrar a história de Ad para nós como exemplo. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Então, nesta sura, há um alerta para nós. Allah quer nos conscientizar com estas 3 histórias. Então, Allah, louvado seja, começa falando sobre o povo de Ad. Então, quem é o povo de Ad? Ad
é o nome de uma pessoa que acabou dando nome a todo um povo. E onde o povo de Ad vivia? Vivia entre Omã e Iêmen, as montanhas de Omã e Iêmen. Este povo era idólatra e acreditava em estátuas, e Allah enviou o profeta Hud para ajudá-los na orientação. Depois, no 7º versículo, Iram Dhat al-Imad. Iram Dhat al-Imad, há sábios que dizem que Iram tem o sentido de o nome da cidade, que o nome da cidade se chamava Iram. Há outros que dizem que o nome da tribo se chamava Iram. E há outros que dizem que Iram é o nome do vô de Ad, ou o antepassado de Ad, o povo que veio, o vô de Ad, Iram, que constituía uma tribo antes de Ad. Então, esse era o povo chamado Iram, porque teve duas épocas de Ad. Teve Ad, a primeira era de Ad, e a segunda era de Ad. E como em outras suratas, Allah diz que castigou o primeiro povo de Ad, que era o povo de Iram. Então, Iram no sentido de antes, o Ad primeiro, o primeiro povo de Ad, porque tem o primeiro e o segundo. Então, é o primeiro povo de Ad que Allah está falando sobre eles. E Iram Dhat al-Imad. Dhat al-Imad, Iram com seus pilares elevados. Iram, nós explicamos, com seus pilares elevados. O que são esses pilares elevados? Por que desses pilares elevados? O povo de Ad foi um povo que Allah deu muita força a eles. Uma força muito maior do que os seres humanos têm hoje. Eles eram bem grandes, altos e fortes. E devido a esta força achavam que ninguém podia contra eles. E foi revelado no Corão como o povo de Ad esnobou, se exibiu, como na Surat Fussilat. Na Surat Fussilat, Sura 41, versículo 15. Allah fala, então, quanto ao povo de Ad, esnobavam, se exibiram sem razão na terra e disseram, quem tem a força maior que a nossa? E não veem que Allah, então Allah responde, e não veem que Allah que os criou é mais forte que eles, e continuaram a rejeitar nossos sinais. Então, o povo de Ad era muito forte, né? Um povo que Allah deu muita força a eles, e que achavam que ninguém podia contra eles. E este versículo foi revelado quando o profeta Hud, alayhi salam, que foi enviado para o povo de Ad, alertou o povo sobre o castigo de Allah. Então eles disseram, então veio este versículo e eles disseram quem é mais forte que nós, no sentido de nós podemos nos defender do castigo com a nossa grande força. E os corpos deles eram bem compridos, bem grandes. Então Allah respondeu, e assim eles achavam que ninguém podia contra eles. Então Allah respondeu, eles não veem que Allah que os criou é mais forte que eles, e eles continuavam a rejeitar nossos sinais. Esse é o sentido do versículo. Então eles davam bastante importância à construção e fizeram grandes construções magníficas, construções que ficaram por muitos anos. O 8º versículo, التي لم يخلق مثلها في البلاد, aquele que nada foi criado igual nas cidades. O que quer dizer criado neste versículo? Refere-se à construção ou aos corpos fortes de Ad, a força do povo de Ad? Qual que é o sentido? Há bastante sábios que dizem que está ligado aos corpos, devido à palavra utilizada neste versículo, criado. Que criação está ligado à palavra corpo. Então, está ligado à criatura.
que então a criatura está ligado também à criação. Há sábios que dizem, se fosse ligado às grandes construções, o versículo seria aquele que nada foi construído igual nas cidades. E o segundo sentido é que não houve nada construído igual às construções que fizeram nas cidades. Porque, como foi relatado, como muitas pessoas viram, o povo de Ad fazia construções enormes, né? As pessoas ficavam impressionadas com as construções deles. Então, esse sentido aqui, né, nós podemos considerar os dois juntos, não tem problema se considerarmos os dois juntos. O 9º versículo, وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. E o povo de Thamud, que cortaram ou esculpiram as pedras no vale. Então, o povo de Thamud, falamos deles nas suras passadas, eles esculpiam as pedras e faziam as suas casas das pedras. E a história de Thamud foi contada mais detalhadamente na Surah Ash-Shams. Quem quiser ver mais detalhes, só acessar o nosso canal no Aulas de Corão e colocar na Surah Ash-Shams, a surata do Sol. No versículo seguinte, Allah fala do faraó, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. E o faraó, acho que todos conhecem, ou se não conhecem no islamismo, devem conhecer em outras religiões, mas basicamente o profeta Moisés alayhi salam e o profeta Harun alayhi salam, Arão, foi enviado a Faraó porque ele se achava Deus. Então essa história é muito comprida, nós não conseguimos contar ela nessa sura, senão vai ficar muito grande. Quem quiser depois acessar sites islâmicos para ver a história mais detalhadamente, fiquem à vontade. Então não vamos nos aprofundar. Então o faraó, o famoso faraó, Dhil Autad, o faraó com as suas... há divergência entre os sábios o que quer dizer Al-Autad. Primeiro sentido é o sentido das estacas, onde o faraó castigava as pessoas do seu povo que o desobedeciam. Castigou a própria esposa Essia nas estacas. E há o segundo sentido, que é o sentido das pirâmides. E não há um sentido mais conhecido entre os sábios, os dois também podem ser levados em consideração. Porém, levaremos em consideração o sentido vamos seguir o raciocínio dos versículos anteriores. Se seguirmos a mesma lógica, Allah fala primeiro sobre o povo de Ad e suas construções grandes. Depois fala do povo de Thamud, que fazia das pedras, das grandes rochas, fazia as suas casas. E eram casas bem resistentes, tanto é que permanecem até os dias de hoje as construções de Thamud. E o faraó também com a grandeza da construção das pirâmides. Com isso, o segundo sentido é o mais provável, e desta forma Allah mostra para nós três povos conhecidos pelas construções grandiosas, pela força do seu povo, pela força do seu exército e etc. Então, este povo, mesmo com toda a força e a capacidade que Allah deu a eles, transgrediram, como revelado no próximo versículo. Alladhina taghaw fil bilad. São eles que cometeram transgressão nos países deles. Quem foram esses que transgrediram? Foi o povo de Faraó? Não. Quem transgrediu foram os três. O povo do Faraó, o povo de Thamud e o povo de Ad. E qual o sentido de transgressão? Qual o sentido da palavra tagha? Pelo menos no Alcorão, o sentido mais completo. Qual o sentido? Então, pegando todos os versículos do Alcorão,
A palavra Tagha aparece 39 vezes no Alcorão. E os 4 sentidos de Tagha são estes: corrupção e perversão, o sentido de Tagha, de corrupção. Segundo, a desobediência. Terceiro, a pessoa se achar autossuficiente e se exibir e achar que não precisa mais de Allah. O quarto é a injustiça. Então, esses 4 sentidos juntos formam a palavra Tagha. Então, uma pessoa com muito poder, ou não precisa ter tanto poder, uma pessoa que se acha a melhor pessoa em riqueza, em conhecimento, em força, e acha que não precisa mais de Allah, causa grande confusão entre as pessoas, é uma pessoa injusta. Então, juntando todos esses sentidos, você consegue chegar à palavra Tagha. Então, esse é o sentido completo da palavra Tagha. Depois, فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, e neles aumentaram a corrupção, a ignorância. Neles, no país deles, eles aumentaram a corrupção, a ignorância. E a maior ignorância é associar alguém a Allah, louvado seja. Essa é a maior ignorância, e foi o que esse povo cometeu. E Tagha, cometer a transgressão, causa corrupção e causa ignorância, como esse povo causou para o mundo inteiro. Depois, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Então, seu Senhor derramou sobre eles castigos intensos, severos. Agora vamos explicar o versículo em algumas palavras em árabe. Vamos entrar mais em detalhes para a gente saber o sentido, o real sentido do versículo, o sentido mais aprofundado. Fasabba, a palavra sabba no sentido de derramar. Então há 3 sentidos para nós refletirmos só da palavra derramar. Por que Allah usou esta palavra derramar? Quando você derrama alguma coisa, você derrama de cima. E quando é derramado, se derrama bastante e se espalha. E o terceiro sentido, que quando você derrama com rapidez. Então não foi um castigo fácil para o povo de Ad, Thamud e Firaun. Foi um castigo muito duro. O povo de Ad foi castigado por 7 noites e 8 dias consecutivos por um vento muito forte, como revelado na Surat Al-Haqqa, Sura 69, versículos 6 e 7. E quanto ao povo de Ad, foram destruídos por um vento furioso, extremamente violento. Depois, no versículo seguinte, Allah submeteu contra eles durante 7 noites e 8 dias em sequência. Então podia ver neles as pessoas prostradas como ocos troncos de tamareira. Então, primeiro, por que Allah, esse versículo fala 7 noites e 8 dias? Porque o castigo começou à noite. E depois, começou à noite e acabou no dia. Durou mais dias, e menos noites. Começou à noite o castigo. Depois, por que tamareiras? Por que Allah fala nesse versículo tamareiras? Porque o vento vinha tão forte, veio tão forte em cima do povo de Ad, que levava as pessoas para o alto, bem para o alto, depois as jogava com bastante força no chão, de ponta cabeça, de modo que a cabeça deles estourava e você conseguia ver os corpos sem a cabeça no chão. Depois temos também a história de Thamud. O povo de Thamud foi castigado por um forte tremor. O céu ficou cheio de raios e trovões e a terra tremeu muito por 3 dias e as pessoas morreram. Já o povo de Faraó, como acho que é um pouco mais conhecido entre as pessoas, Allah castigou-os com a água, com o afogamento.
As pessoas, primeiro Moisés bateu com o cajado no mar, abriu o mar, então as pessoas que o seguiam, as pessoas que obedeceram a Allah e acreditaram em Allah e em Moisés como profeta, obedeceram e foram com ele, e as pessoas que estavam seguindo Moisés e o seu povo, quando foram passar no mar, Allah fechou o mar sobre eles. Depois, no 14º versículo, Inna rabbaka labil mirsad. De fato, teu Senhor está os observando, assistindo e vigiando. Então, todas essas injustiças cometidas por estes povos não passarão e não passam desapercebidas. Allah vai os castigar em algum momento. No 15º versículo fala: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Então, quanto ao ser humano, quando o seu Senhor o põe à prova e o honra e o agracia, a pessoa diz: meu Senhor honrou-me. Então, não quer dizer honrou-me. Então vamos só voltar um pouquinho. No sentido de agraciou com riqueza, com saúde, com a força e tudo que há no mundo. Allah deu muitas graças. Então, esse versículo, então o que quer dizer? Quando a pessoa fala meu Senhor honrou-me, ela está agradecendo neste sentido desse versículo? Então, pelo contrário, a pessoa não está agradecendo. A pessoa diz, meu Senhor me deu só a mim, esnobando as outras pessoas como se ela fosse escolhida por só ela merecer ganhar de Allah. Então, a pessoa diz, Allah me honrou, Allah me deu, não como agradecimento, mas esnobando as outras pessoas, se achando que só ela merece ganhar as coisas de Allah. Depois no versículo seguinte, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. E quando o põe à prova, ele restringe o sustento, diz, meu Senhor me humilhou. Então, esse é um sentido que o muçulmano, o verdadeiro crente, não deve levar em consideração. Então, quer dizer que se Allah está te dando as graças dele neste mundo, que Allah te honrou, que Allah gosta de você. E não quer dizer que se Allah não está te dando as coisas, não está te dando riqueza nem nada, não quer dizer que Allah está te humilhando, que Ele não gosta de você. Essa é uma ideia extremamente errada. O verdadeiro crente deve acreditar que quando Allah te dá graças, quando você está bem, Allah quer que você agradeça. E quando estiver em um momento difícil, Allah quer que você tenha paciência. Então, fiquem atentos. Sempre quando estiver num momento bom, num momento ruim, então ficar atento e não dizer quando você está num momento ruim que Allah está te castigando, que Allah não o quer mais. Então essa é uma ideia errada. Não quer dizer que se você não está passando por um momento difícil, não quer dizer que Allah não gosta de você. Todos os profetas passaram por dificuldades, né? Então, quem somos nós para não passarmos dificuldade? Então, devemos ter paciência na dificuldade e aumentar a adoração para sairmos da situação difícil. Pois, em absoluto, isso não é certo. Então, Allah está negando essa ideia que as pessoas têm geralmente. Então, todas essa ideia que o ser humano tem, que se Allah está dando, Allah está satisfeito com você, se você está com dificuldade, Allah não gosta de você, Allah está falando agora, kalla. Em absoluto, isso não é certo. Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
porém vocês não tratam os órfãos com bondade e generosidade. Então, Allah nega esse pensamento do ser humano. O que Allah te der de riqueza neste mundo não pode ser usado como medição para ver se Allah está satisfeito ou não contigo. Não é uma medição. Então, essas pessoas que têm o pensamento errado, que acham que esta vida é tudo para elas, então cometem injustiça com os órfãos, como Allah disse, não mesmo, né? Em absoluto não está correto essa ideia. Mas, porém, vocês não tratam os órfãos com bondade e generosidade. Nesse sentido, que a pessoa é tão apegada à vida que chega a injustiçar o órfão. Então, o órfão, Allah falou em muitas suratas, ao longo de todo o Alcorão, falou do órfão. Então, injustiçar qualquer pessoa, até mesmo a pessoa responsável pela herança do órfão, que não dá a herança para o órfão, é um exemplo. Ou se ele é pobre, não tem nada de herança, e a pessoa conhece esse órfão, a pessoa passa desapercebida pelo órfão e não liga para ele. Ou se o órfão é rico, a pessoa maltrata esta pessoa por ser rica e esquece que ele é órfão. Então, o tratamento do órfão não é qualquer tratamento. Então, este versículo demonstra a importância do tratamento dos órfãos, como falamos nas suratas anteriores. O muçulmano que conhece a religião trata muito bem os órfãos, dá a ele o que ele tem de direito, e o trata com carinho, com respeito, e defende o órfão. Então, não devemos nos lembrar apenas de si mesmos e esquecermos dos outros, especialmente dos órfãos. Órfãos que falamos nas suratas anteriores, aquele cujo pai e a mãe morreram antes da puberdade, ou apenas o pai antes da puberdade. Depois, o 18º versículo, وَلَا تَحَابُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. E vocês não incentivam, não encorajam uns aos outros a ajudar os necessitados, os que precisam de comida. Então este versículo deve servir de atenção para nós, para não nos igualarmos a estas pessoas, as pessoas que renegaram a mensagem, renegaram aos profetas, as pessoas idólatras, as pessoas renegadoras da fé. Então devemos fazer o contrário, devemos encorajar uns aos outros, incentivar a doação. E Allah ajuda quem ajuda o seu irmão. Depois, e vocês consomem toda a herança de todas as formas. Vocês, essas pessoas que não dão direito ao órfão, pegam também a herança desse órfão de todas as formas. E amais as riquezas com excessivo amor. Um excessivo amor que faz com que as pessoas desobedeçam a Allah. E as maiores tentações do ser humano, como revelado no Alcorão, fala em alguns versículos do Alcorão, o dinheiro primeiro, né, a riqueza, e depois as mulheres. Não que as mulheres seja algo negativo, mas o homem acaba se distraindo muito com as mulheres, acaba virando uma tentação, e isso acaba prejudicando ele. Então deve tomar cuidado e só ficar no halal, não cair na tentação com as mulheres. Apenas a mulher que Allah tornou lícito para ele. Então essas pessoas que gostam muito do dinheiro, injustiçam os órfãos e não incentivam a doar para aqueles que necessitam. Então, depois no versículo 21,
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا, de novo, Allah está negando essas pessoas, ou esta ideia de kalla, em absoluto isso não é certo. Não é certo só ligar para a riqueza, para o dinheiro, esquecer dos órfãos, esquecer dos necessitados, das pessoas em geral. Kalla idha dukkat al-ardu dakkan dakka, quando a terra for reduzida a pó. Então, quando a terra for reduzida a pó, Allah está falando no dia do juízo final, quando a terra voltará como no início da criação. Ela vai voltar só a terra mesmo, nada estará sobre a terra. As grandes construções, as árvores, etc., apenas o ser humano estará sobre ela. Portanto, o verdadeiro crente sabe usar a sua riqueza. Então, doe, faça das suas riquezas benefício para outras pessoas, para que no dia que chegar o dia do juízo final, você não perca toda a sua riqueza em vão, para que você seja recompensado pela riqueza que você teve na terra, pelo benefício que você fez para as outras pessoas com a sua riqueza. Então, o verdadeiro crente, o muçulmano que doa, ele acaba não perdendo essa riqueza que Allah deu para ele nessa vida. Aquele que não doa, no dia do juízo final, tudo virará pó. Então, de nada lhe valerá essa riqueza se ele não fez benefício com a sua riqueza. Agora o 12º versículo. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. E teu Senhor chegar e os anjos em fileiras e fileiras. Então, primeiro, e o teu Senhor chegar. Que Senhor? O Senhor de todos os mundos, Allah subhanahu wa ta'ala. Não sabemos como Allah chegará. E há algumas traduções que dizem que, na verdade, Senhor é a ordem de Allah. Porém, botem um X bem grande em ordem de Allah, está incorreto. E isso faz parte da crença. Se no versículo está falando que Allah virá, então realmente Allah virá. Mas não devemos ficar perguntando como que Allah virá com o seu trono, como que Allah virá. E isso não é uma questão para nós. Nós temos só que acreditar que Allah virá, mas não sabemos como que Allah virá. Então não é certo nem ficar interpretando de outra forma e nem ficar tentando saber as características de Allah, como Allah virá. Sabemos apenas que Ele virá. E os anjos, quem são os anjos que virão enfileirados? Todos os anjos. Depois, no 23º versículo, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. E for trazido neste dia a Jahannam, o inferno. Neste dia o ser humano lembrará, mas como? E for trazido neste dia ao Jahannam, o inferno. Neste dia o ser humano lembrará das coisas que fez. Mas como esta lembrança dele o beneficiará agora? Como o ajudará agora? Então, falamos sobre o fogo do inferno que será trazido. Como que ele vai ser trazido? Será trazido pelas suas cordas, conforme o hadith narrado por Abdullah ibn Mas'ud, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Será trazido pelas suas cordas o inferno, pois o fogo do inferno tem 70.000 cordas, cada corda 70.000 anjos, arrastando o inferno por uma das cordas. O fogo do inferno é uma criatura, e esse hadith está no
Sahih al-Muslim, no livro do Imam Muslim, Sahih al-Muslim. Então, o fogo do inferno é uma criatura realmente muito assustadora, porque se pensarmos, nós temos 70 mil anjos em cada corda, temos 70 mil cordas. Se você multiplicar 70 mil vezes 70 mil, teremos 4,9 bilhões de anjos carregando o inferno. Então, uma coisa realmente muito assustadora. Nos outros versículos que falam do ser humano, fala das pessoas no plural, e neste versículo fala no singular. Qual o motivo? يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ. Insano ou ser humano está aqui no singular, nos outros versículos está no plural. Qual é o sentido? Porque nesse versículo em específico veio no plural. Porque nos outros versículos mostra que a pessoa sempre considera um grupo de pessoas inteiro quando desobedece a Allah aqui na terra. Diz, todas as pessoas pecam, então eu vou fazer igual a todos. Já no dia do juízo final, as pessoas estarão sozinhas, estarão pensando nelas mesmas, vão estar muito preocupadas. Então não vão conseguir ficar se baseando nas outras pessoas, porque estarão aguardando pelo julgamento. Isto quer dizer que o muçulmano, verdadeiro crente, deve pensar que se ele está desobedecendo a Allah, isso o prejudica. E ele deve querer se salvar e não deve se basear no erro das outras pessoas. Depois, no próximo exercício, no próximo versículo, يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Dirá ele, quem dera houvesse eu antecipado as boas ações na minha vida. Na minha vida, que é essa vida agora, não essa vida, a outra vida, que virou a vida dele. Porque a primeira vida na terra já se foi. A outra vida, depois no dia do juízo final, é a outra vida dele. Então o ser humano se lamenta por não ter mais boas ações para apresentar na vida dele, que é agora, depois do juízo final. Então tudo o que ele poderia ter feito se passou, e ele será julgado e não poderá voltar para a vida mundana para fazer mais boas ações. Então ele se lamenta. Depois, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Então, nesse dia, ninguém castigará como o seu castigo, como o castigo de Allah. Não haverá nenhum castigo que o ser humano aplicou em alguém semelhante ao castigo de Allah. Depois, وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ. Ninguém acorrentará como o seu acorrentar. Então, reparem que fala do castigo e de acorrentar, que ninguém acorrentará e ninguém castigará como o castigo de Allah, ou como o acorrentar de Allah. Por quê? Porque esses povos que a gente falou antes, Firaun, principalmente Ad, Thamud e Firaun, principalmente Firaun, costumava castigar bastante pessoas e também costumava a deixá-los presos por correntes. Então, essas correntes que as pessoas ficaram presas, as de Allah, o acorrentar de Allah será muito maior do que será muito maior do que o faraó fez com as pessoas. Depois, Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, dir-se-á, ó alma tranquila. Então Allah encerra com versículos para nos tranquilizar, para tranquilizar o verdadeiro crente. Então, quem é essa alma tranquila? São todas as almas tranquilas que lembraram de Allah.
como Allah diz no Corão, não é lembrando de Allah que os corações se tranquilizam. Então está na Sura do Trovão, Al-Ra'd, versículo 28, o número da Surata é o número 13. E há outro sentido, a alma tranquila, a alma paciente, que quando veio a riqueza, a dor, a pobreza, o medo, etc., foi paciente e sempre lembrou de Allah. Então essa é a alma tranquila. E quando Allah vai chamar essa alma tranquila, que dir-se-á, ó alma tranquila. Quem vai dizer isso? Allah subhanahu wa ta'ala, louvado seja. E que momento que ele vai dizer? Muitos sábios dizem, né, especialmente Ibn al-Qayyim, um grande sábio no Islã, isso acontecerá na morte, no dia do juízo final, que Allah falará, ó alma tranquila. Então, e repare que neste versículo está falando sobre alma, não ser humano. Por quê? Porque neste momento a alma saiu do corpo. Então, por isso que nesse versículo fala da alma. Depois, Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Retorne a teu Senhor agradada e agradável. Quem retorne a teu Senhor? A alma. Então, ó alma, né? Quem te criou? Allah. Quem te alimentou? Allah. Quem você adorou? Allah. Então, volte para aquele que com generosidade permitiu que você o adorasse. Então, volte a ele. E Allah se agradou com seus atos, então deixou-o agradável. O seu coração também, você ficou também agradado. Então volte a Allah agradado e agradável. Depois, fadkhuli fi ibadi. Então entre para junto de meus servos. Allah está falando, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, entre em meu paraíso. Allah está falando entre, né, com os meus servos e no paraíso. Essas pessoas, essa alma tranquila que lembrou de Allah em todas as situações, então Allah falará, ó alma, entre no paraíso e entre com os meus servos que me obedeceram e entrem no paraíso. E esse foi o sentido da interpretação da Surah Al-Fajr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.